ao Café com Jesus, que alegria, que tempo precioso Deus nos permitiu estar aqui hoje para aprendermos mais sobre a palavra dele. E hoje eu tenho uma palavra para você que vai te fazer refletir. Por que que você ainda não acessou esse milagre que você tanto quer? Você já parou para pensar? Eu estava lendo Mateus capítulo 9, e aí tem uma página assim, né, que tem uma parte inteira da Bíblia aqui que tá nesse capítulo 9. E aí eu comecei a ver, porque o Evangelho, ele traz muitas parábolas, né? Então, o Evangelho de Mateus, Marcos, João, Lucas, eles vão contar as histórias de Jesus, porque são o quê? Os apóstolos que viviam com Jesus e escutavam todos os sermões que Jesus falava nos montes para o povo, né? Então, por isso que eles contam todas as parábolas que Jesus falava. E todos os milagres também que eles vivenciaram. Então, o Evangelho é muito bom para você ler, porque você vai ver toda a jornada de Jesus, os milagres que ele fazia, os sermões que ele falava. É assim, eu tô gostando muito de ler Mateus. Ele é o primeiro Evangelho que eu tô lendo. Eu não li os outros ainda. O próximo eu quero ler sobre João, porque falam que João, ele fala de uma linguagem mais amorosa, porque João era muito próximo de Jesus, né? Então ele tem esse olhar muito mais próximo de Jesus, umas falas diferentes, né? Então eu quero ler João também. Mas aí eu tava lendo Mateus nessa página aqui, e aí teve três curas. Teve duas curas. Teve a passagem da cura da mulher que tinha fluxo de sangue, que tinha muito fluxo de sangue. Por 12 anos ela sofria de fluxo de sangue, ela já tinha feito vários tratamentos, várias coisas, não passava. Então, 12 anos ela tinha essa hemorragia, sabe? E aí depois falou também sobre que Jesus curou 2 cegos e 1 mudo. Aí, nessa passagem, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui no vídeo, mas nesse espaço aqui contava esses 2 milagres. E aí eu fui lendo, eu comecei a perceber que aí teve eu até grifei aqui, ó, que lá no versículo 21, Jesus falava assim, porque o que a mulher do fluxo de sangue fez? Jesus, chegou um líder da sinagoga e falou assim que a filha dele tinha acabado de morrer. Então ele queria assim, ele falou, se o senhor vier na minha casa e colocar as mãos sobre a minha filha vai viver. E aí o Jesus e os discípulos estavam indo até a casa desse líder da sinagoga. Nesse caminho, a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. E o que ela pensou? Ela sabia que Jesus estava ali. Ela falou, se eu tocar pelo menos nas vestes de Jesus, porque ninguém ia deixar ela conversar com Jesus, porque naquela época, essa questão de fluxo de sangue, as pessoas não ficavam perto, falavam que era impuro, enfim. Ela não convivia com ninguém. Por 12 anos ela não convivia com ninguém, porque ninguém chegava perto dela. Então ela falou assim, ninguém vai deixar eu chegar perto de Jesus, mas se eu for ali, ninguém me vê, eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Que fé é essa dessa mulher? Que fé é essa? Eu fiquei até constrangida com a fé dela. Mas aí ela toca nas orlas, nas vestes de Jesus. E Jesus, ele fala. Aqui em Mateus não fala que ele fala essa fala que nos outros evangelhos tem. Nos outros evangelhos tem que ele fala assim, alguém me tocou. Alguém me tocou. Aqui em Mateus não dá esses detalhes, mas eu já participei de outras pregações, né, na igreja, por exemplo, em outros lugares, que tem essa fala mais detalhada, descrita no evangelho. E aí fala assim, ele fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falam, mas como que alguém te tocou? Porque tinha uma multidão seguindo Jesus, uma multidão próxima de Jesus. Ele fala, não, mas alguém me tocou diferente porque de mim saiu o poder. Então ele sentiu na hora que essa pessoa tocou nele, ele não sabia que era mulher, mas ele sentiu. E aí ele fala, alguém me tocou. E aí, nesse instante, então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele, foram com o líder da sinagoga até a casa dele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto eu serei curada. Jesus se voltou e quando a viu disse, filha, anime-se, sua fé a curou. Olha isso.
Então ela falou que se somente eu tocar, eu vou ser curada. Aí, logo depois, Jesus chegou lá na casa, né, do líder da sinagoga, colocou as mãos sobre a filha do líder e ela ressuscitou. Depois Jesus saiu, né, da casa desse líder da sinagoga e foi andando para outro lugar. E aí nesse caminho, 2 cegos se aproximaram de Jesus e eles gritavam: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E quando Jesus entrou nessa casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los ver? Essa pergunta de Jesus aqui me pegou. Aí os cegos responderam: sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse, então Jesus tocou nos olhos dos 2 e disse: seja feito conforme a sua fé. E aí eu comecei a refletir, eu falei: meu Deus, a fé é o ponto de partida dos milagres. Então, o primeiro milagre, ele curou a mulher que tinha fluxo de sangue, mas ela foi curada por conta da fé dela, porque ela falou que só se eu tocar, ele não precisa nem falar comigo, ele não precisa nem olhar para mim, ele não precisa fazer uma oração, não precisa fazer nada. Se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E os 2 cegos, a mesma coisa. Eles falavam, saiu gritando para Jesus: tenha misericórdia de nós. Aí Jesus fez uma pergunta para eles: vocês creem que eu possa fazer vocês enxergarem de novo? E eles: sim, a gente crê com convicção. E Jesus fala: a fé de vocês curou vocês. E quantas vezes eu e você não estamos vivendo milagres porque a nossa fé, ela tá rasa. A nossa fé, ela tá pequena. A gente quer viver os milagres, mas a gente não acessa eles por conta da nossa fé. Porque Deus, ele fala assim: você acredita realmente que eu posso fazer isso? E a gente duvida. A gente está nesse lugar de duvidar. Só que a fé é o ponto de partida para a gente viver os milagres. Quantas vezes a gente pede as coisas para Deus? Deus, eu quero isso aqui. Faz essa obra na minha vida. Só que aí a gente pede e depois, no mesmo momento, a gente já fala assim: mas será que isso vai acontecer mesmo, Deus? Será que é possível isso acontecer mesmo? Ou seja, a gente está duvidando. A gente está duvidando do que Deus pode fazer. Dos milagres que Deus pode realizar em nossa vida. Eu comecei a ler isso e eu fiquei muito impactada. Porque esses milagres aconteceram com pessoas reais. Se isso aconteceu, significa que pode acontecer na nossa vida também. Eu tô começando a ler a Bíblia querendo viver as coisas que aconteciam aqui nessa época. Porque a gente acha que é uma coisa muito distante, que isso aconteceu, parece uma história, né? Uma fantasia. Mas não aconteceu, foi real. Foi real, tá aqui a prova na palavra de Deus. E a gente duvida que a gente acha que só existiu na época de Jesus. Mas Jesus, ele existe agora. Ele existia antes mesmo dele vir. Lá em Gênesis tem falas sobre Jesus. E ele vai voltar. Na Bíblia está falando que ele vai voltar também. Ou seja, ele não deixou de existir. Deus não deixou de existir. Os milagres é possível. O que acontecia antes é possível acontecer agora. Quantas vezes eu já vi testemunhos, eu gosto muito de ouvir testemunhos porque edifica muito a nossa fé, porque a gente vê que Deus está operando milagres ainda, mesmo no mundo, às vezes um caos do jeito que está, mesmo as coisas bagunçadas do jeito que estão, Deus ainda opera milagres, Jesus opera milagres ainda. Ele pode operar o milagre na sua vida, na minha vida, Ele quer operar o milagre na nossa vida, só que a gente não está acessando porque a nossa fé está pequena demais. A gente já pede duvidando do que Ele pode fazer. A gente já pede com essa dúvida no nosso coração, então não vai acontecer. Não vai acontecer, porque a nossa fé ela precisa estar firmada. A fé é o quê? A convicção das coisas que a gente não vê, a certeza que vai acontecer. E quando a gente tem fé, a gente se move.
Muito do contrário do que as pessoas pensam, que eu tenho fé, então eu não preciso fazer nada, porque Deus vai fazer. Deus, ele opera o milagre naquilo que é impossível. Por exemplo, essa mulher aqui, ela fez, em outros evangelhos, fala que ela gastou tudo que ela tinha com os tratamentos que ela podia fazer, com os remédios que ela podia comprar, todas as formas que tinha, ela fez, ela gastou, ela já não tinha mais nada. Ela não conseguiu ser curada com essas formas. Ou seja, ela fez tudo que ela podia. Aí veio o impossível. Então a causa dela não era possível resolver de acordo com as forças humanas. Ela só conseguiria resolver com as forças de Deus. Então aí entra o impossível, aí entra o milagre. Então uma coisa que a gente precisa entender aqui, que tem a parte que é o milagre e tem a parte que é a nossa parte. O milagre, o impossível compete a Deus. Mas aquilo que é possível você fazer, você precisa realizar. Só que quando a gente tem fé, isso é um impulso para a gente realizar. Porque a gente sabe que a nossa parte nós estamos fazendo. E aquilo que é impossível, Deus vai fazer. Deus vai realizar. Então a fé é um combustível para a nossa ação. Eu comecei a entender isso, que a fé é um combustível para a nossa ação. Porque olha só que interessante, essa mulher do fluxo de sangue. O que estava no alcance dela? Ela falou assim, Jesus está passando, eu tenho que ir lá, eu tenho que me mover, eu tenho que agir, eu tenho que ir para ação. Porque se ela ficasse lá assim, triste, esperando as coisas acontecerem, Jesus talvez não iria até ela. Então ela falou assim, eu preciso me mover, Jesus está passando, eu preciso tocar nele. Se eu tocar na roupa dele, eu já vou ser curada. Olha isso. A fé impulsionou ela a agir. Então a gente precisa entender que em vez do que muitas pessoas pensam que a fé faz a gente ficar paralisada, achando que vai cair do céu, não. A fé é um impulso para a ação. Porque com fé você se move, com fé você age. E aí você sabe que o impossível, Deus vai fazer. O impossível, você não precisa se preocupar. O impossível é com Deus. E o possível é para você. Aquilo que é possível, você precisa agir. Foi assim, muito forte. Muito forte essa passagem, porque falou muito comigo. Quantas coisas eu não vivi ainda porque a minha fé, sabe, tá pequena. E talvez você possa estar nesse lugar também. Quantas pessoas estão nesse lugar? Como que a gente vai viver milagres se a gente não acredita? Como a gente vai viver milagres se a gente não acredita que é possível viver milagres? Então a gente precisa realmente fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé a cada dia. Sabe? Ler a palavra, entender que isso aqui, tudo que estava aqui nesse tempo, está disponível no nosso tempo também. Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã ele vai ser o mesmo, quem muda é nós, mas ele não muda, o caráter dele é o mesmo e ele quer operar sim milagres na nossa vida. E aí quando eu li essa passagem aqui, eu tenho uma caixinha que eu tiro mensagens, né? E olha como que o Espírito Santo é lindo e ele confirma muito tudo aquilo que ele fala ao nosso coração, quando a gente se permite abrir o nosso coração para receber. Eu tirei essa mensagem e eu falei assim, eu preciso ler para eles. Estava escrito assim lá em Salmos 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E o que eu entendi sobre isso? Esse deleitar é descansar. É descansar no Senhor. É entregar o controle para Ele. Ou seja, é eu me agir naquilo que eu preciso fazer e descansar que o impossível Ele vai fazer. Então, olha como que a palavra, sabe, casa com tudo aqui. Eu fiquei assim, impactada. Falei, meu Deus, se eu tenho fé, eu tô agindo naquilo que eu preciso e a minha fé me permite descansar no Senhor. A minha fé me permite deleitar no Senhor, porque eu sei que Ele vai fazer o impossível. Ele que vai agir no impossível. Ele vai atender os desejos do meu coração. Foi muito lindo essa ministração que o Espírito Santo me revelou. E eu quero hoje encorajar você a fortalecer a sua fé.
Na Bíblia está escrito que se a gente tiver a fé, pelo menos num grão de mostarda, mas uma fé firme, uma fé forte, já é o suficiente para a gente viver milagres. Então a gente precisa ter, pode ser pequena a nossa fé, mas ela tem que ser a fé de não duvidar, de não pedir duvidando. Então que a gente possa treinar todos os dias, da gente falar com Deus, a gente fazer as nossas orações, a gente conversar com Deus e abrir o nosso coração para Ele, mas sem duvidar naquilo que Ele pode operar nas nossas vidas, os milagres que Ele pode operar nas nossas vidas, que são assim milagres incontáveis, e que Ele quer operar sim na sua vida. Mas hoje Ele faz uma pergunta para mim e para você. Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Você crê realmente que Jesus pode fazer esse milagre na sua vida? Fica aí essa reflexão para você, fica essa reflexão para mim, que a gente possa refletir nela e tomar uma posição diferente hoje nas nossas vidas para a gente poder acessar esses milagres. Essa mensagem que eu queria deixar para o seu coração, espero que tenha edificado muito a sua vida e encaminhe essa mensagem para as pessoas que você gosta, que você ama, para que elas possam fortalecer essa fé, para que elas possam viver esses milagres, porque quantas pessoas ao nosso redor estão passando pela mesma situação, não estão conseguindo acessar os milagres porque pedem duvidando. Então a gente precisa espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente conhece, para que elas possam viver esse milagre também, porque esse milagre não é só para mim, não é só para você, é para todos nós, filhos de Deus. Então que possamos ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Siga esse canal que está aqui só para te abençoar. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, essas mensagens que Deus fala aqui ao meu coração, que são mensagens reais, de coisas aqui que eu passo no dia a dia, essas experiências do nosso dia a dia, mas Deus é tão lindo que sempre tem uma resposta para o nosso coração. Eu te espero no próximo Café com Jesus.